Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Flávia, tá? E vim aqui bater um papo com vocês bem rapidinho, falar sobre recomeço. O que é recomeço, né? Eu li vários livros, eu assisti bastante vídeo, né? Para tentar trazer para vocês aqui uma coisa assim mais, né? Vamos botar assim, mais estudada. Mas gente, não tem que estudar o que é o recomeço. Eu pensei muito mesmo, né? Eu li, fiz texto. Ó, vou mostrar pra vocês que não é mentira, ó. Olha isso aqui. Ó, isso aqui eu escrevi um texto que eu queria trazer aqui pra vocês, na verdade, né? Sobre recomeço. Deixa eu sentar aqui direito. Postura, porque a gente tem que ter postura, né? Então assim, eu pensei em quê? Eu pensei mesmo em trazer texto, falar um monte de coisinha. Mas o recomeço é uma coisa só, não tem pra onde você correr, não tem o que você inventar, não tem o que você ficar contando historinha. Simplesmente o recomeço é você pegar, né, ver o que tá te fazendo mal, ver o que te fez mal, né, e fazer com que aquilo saia da sua vida, sair da sua vida mesmo, entendeu? Você tem que tirar aquilo que te faz mal, aquilo que te consome. Você tem que analisar quem são as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que te querem bem, as pessoas que não te querem bem, para você fazer o quê? Você recomeçar com novas amizades, para você recomeçar com novos relacionamentos, né? Em geral. Então assim, eu pensei em falar um monte de coisa aqui, mas não tem necessidade. O recomeço é você pegar, tirar aquela dor que te consome, que está lá te consumindo. Vou dar só um exemplo. Vou te dar alguns exemplos, na verdade, né? Seu filho cresceu, saiu de casa, né? Você criou ele desde pequenininho, ele cresceu, saiu de casa, foi ganhar o mundo dele, foi viver a vida dele, que é natural. E você quer se consumir por isso. Você acha que você era uma mãe, que o filho tem que ficar com você o resto da sua vida. Não, tá errado. É o momento dele viver a vida dele, ele começar a viver a vida dele. E é o momento de você recomeçar a sua vida, entendeu? É a chance que Deus dá pra gente recomeçar nossa vida. Recomeçar por quê? Porque quando a gente se torna mãe, a gente não vive mais pra gente em geral, não vive, né? A gente vive pro filho. Vamos botar aí que 70% é pro filho. O restante é pra casa, é pra trabalho, né? É para os afazeres normais. Então a gente não vive mais pra gente. Então Deus está te dando uma chance de você recomeçar, né? Porque você vai recomeçar a sua vida, você vai retomar aonde você parou, né? Um relacionamento, vou dar um exemplo de um relacionamento. Você tinha um relacionamento que você dava sua vida pelo aquele relacionamento, né? E aconteceu de acabar, né? Você está tendo a chance de você recomeçar um outro relacionamento. Você começar um relacionamento com você mesma, você se consertar, você se refazer por dentro, para você, quando você conhecer uma outra pessoa, você não errar mais como você errou naquele relacionamento, não deixar mais a pessoa fazer com você o que ela fez naquele outro relacionamento, e você recomeçar um relacionamento saudável, gostoso, né? E por aí vai, né? Então assim, o recomeçar, o reconstruir é nada mais, nada menos do que você parar para pensar, né? O que você não está fazendo da sua vida? Por que você está parando? Por que você parou? Entendeu? E não recomeçou, não reconstruiu. Então assim, o reconstruir, o recomeçar, que pra mim dá a mesma coisa, é você se olhar, é você chegar, se você olhar no espelho, você parar, você respirar e você ver que atrás daquele espelho ali tem uma pessoa linda, maravilhosa e precisa de ajuda, precisa de socorro, né? Aquela pessoa que está ali do outro lado, ela precisa acordar para a vida. Então recomeçar isso. Recomeçar é você olhar, se amar, se aceitar, entendeu? O que você acha que tá ruim, você melhorar, né? Você tem que melhorar e bola pra frente, que o recomeço é desse jeito. Dá trabalho, não vai ser fácil, não é fácil, mas o recomeço ele é essencial, ele é importante, entendeu? Então é isso. Então assim, eu vou dar um exemplo um pouco de mim, né? Um pouco da minha vida, porque a gente, quando quer falar alguma coisa, a gente tem que ser exemplo, né? Pra gente estar falando. Então eu vou dar um pouco do exemplo da minha vida. Eu, quando tive 17 anos, eu conheci uma pessoa,
né? E vivi com essa pessoa, convivi com essa pessoa por um tempo, tive um filho com 18 anos, depois eu tive outro filho, 3 anos depois eu tive gêmeas, 2 anos e meio depois, 2 meninas, né? Então eu tenho 2 meninos e 2 meninas. Vivi um relacionamento de mentira, um relacionamento achando que era verdade só pra mim, né? Mas no fundo, lá no fundo eu sabia que era mentira, porque nós mulheres sabemos, e convivi por um tempo, né, nesse relacionamento de sofrimento e tortura psicológica, tortura em todos os sentidos. Só não tive tortura de agressiva, não fui agredida, não tive agressão, porque eu era louca mesmo, se você levantar a mão pra mim, eu pego uma faca e te enfio, assim que eu agia, né? Não aceito mulher apanhar de homem, porque eu acho que mulher, quando apanha de homem, ela gosta. Então, se ela gosta de apanhar de homem, ela não tem motivo para estar querendo que alguém defenda ela. Então, eu não, né? Mas eu vivi essa fase, né? Então, quando eu vivi essa fase, né? Quando eu cheguei pra mim e falei assim, basta, eu não quero mais com minhas filhas, com um aninho e pouquinho, descobri uma traição. Não foi traição, as pessoas acham que foi traição assim, mas pra mim não foi traição. A traição pra mim foi porque a pessoa simplesmente virou as costas pros filhos, 4 filhos pequenos, e como se os 4 filhos pequenos fosse nada, entendeu? Então assim, o que aconteceu? O que doeu pra mim foi mais isso, porque o relacionamento mesmo entre homem e mulher já não tinha muito tempo dentro de casa, muito tempo mesmo. Então, o que aconteceu? Eu tive que me reconstruir, eu tive que recomeçar. E recomecei mesmo. Naquela época lá atrás, minhas filhas vão fazer 24 anos, né? Há 22 anos atrás, 23, quase 23 anos atrás, né? Eu tava com 96 quilos, bem pesada mesmo, eu tenho 1,70 m, eu tava com 96 quilos, bem pesada, um mau humor danado, né? Uma mulher desleixada, né? Não me amava, eu não me cuidava, né? Porque eu vivia frustrada. Então, o que aconteceu lá atrás? Quando eu dei um basta, quando eu descobri, né, que essa pessoa tinha arrumado um outro relacionamento, tava com uma outra pessoa, desculpa, tava com uma outra pessoa, então eu assim fiquei aliviada, fiquei feliz, porque era uma pessoa, um mal que estava sendo da minha vida, sabe? Quando você tem um relacionamento, você sabe que é um mal. E tem muitas mulheres que até hoje vivem um relacionamento ruim, vive com um mal do lado dela, tanto mulher como homem vive com um mal do lado dela por capricho, entendeu? Então o que aconteceu? Eu recomecei minha vida, recomecei do zero, recomecei mesmo, 4 filhos pequenos no colo. Trabalhei muito, ralei muito, minha mãe me ajudou muito a cuidar dos meus filhos, poder trabalhar, eu tive essa oportunidade, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu reconstruí, recomecei, entendeu? Eu fui resgatar lá atrás, né, depois desse relacionamento nojento, eu fui recuperar lá atrás o que eu tinha perdido, reconstruí, deixei meu cabelo crescer, comecei a me cuidar, emagreci, né, de 96 quilos eu fui pra 69 quilos, tá? Eliminei bastante peso, voltei a me cuidar, fazia unha, uma simples unha, uma coisa que eu não fazia na época. Então assim, meninas, eu falo pra vocês assim, reconstruir depende da gente, reconstruir depende só da gente, não tem fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Você pode chegar aqui no YouTube e olhar milhões de vídeos, se você não pegar, levantar e ter a sua atitude de reconstruir, ter a sua força de vontade de reconstruir, não vai ter psicólogo, psiquiatra, não vai ter a melhor amiga, não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter marido, não vai ter ninguém que faça você levantar e reconstruir sua vida naquele sentido que a sua vida parou, entendeu? Então reconstruir é isso. Reconstruir é você pegar, levantar e agir, né? Botar uma tarja preta em cima daquilo e falar aquilo, isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu não quero mais. Como se fosse um remédio bem venenoso, sabe? Que você não quer mais. Então reconstruir é isso. Então vamos levantar para reconstruir. Eu vou indicar para vocês aqui um livro que eu reli já ele 2 vezes e me ajuda muito. Quando eu estou precisando sair, né, de alguma situação, eu leio esse livro, ó, Poder da Ação, Paulo Vieira.
Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários onde foi que eu comprei esse livro. Ele é bom, você faz bastante tarefa nele, tem a parte das tarefas aqui dentro, tá? Você faz, esse aqui já está preenchido. Eu tenho um outro livro ali dentro, que eu comprei 2 desses, tá? Tem outro que está vazio. Esse livro é maravilhoso, me ajudou muito, porque é o que eu falei lá, não adianta você querer muito, não ter ação para você reconstruir algo que está faltando na tua vida, entendeu? Então eu vou deixar aí nos comentários onde eu comprei esse livro aí, baratinho, esse livro não é caro, eu leio bastante, o livro me ajuda muito, tá? Então, assim, levanta, reconstrói a sua vida, reconstrói a sua história, reconstrói o seu caminho, reconstrói. Você pode, você é poderosa para isso, entendeu? Ninguém pode te parar e ninguém deve te parar, a não ser você mesmo, a não ser que você não queira fazer isso, é direito seu, mas eu acho que você está perdendo muito tempo, entendeu? Porque a vida é curta, né? A vida passa assim, ó, um piscar de olhos, e você não está aproveitando a sua vida porque o recomeço é dolorido, o recomeço é marcante. Você sabia que o recomeço é mais marcante do que o fim de alguma coisa? O recomeço é mais dolorido, né? O recomeço dói mais, muito mais. Então, é para aprender, né? Se você não aprender, se esse recomeço não te ensinar, meu filho, é difícil. Então, assim, eu convido vocês a recomeçar a vida de vocês, a recomeçar alguma coisa, né? A se olhar, se amar, se respeitar, né? E ver que vocês estão aí, vivas, lindas, belas, né? Com vida, entendeu? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, não gosto de ficar aqui falando um monte de coisa, não tem necessidade para prolongar o vídeo, mas se vocês gostaram aí desse vídeo, se para vocês serviram, né, serviu para alguma coisa, teve algum fundamento do que eu falei, se inscreva aí no canal, tá? Deixa um like, bota aí no comentário aí no que vocês precisam recomeçar, né? Qual é a situação da vida de vocês que precisa de um recomeço para ontem, né? E estamos juntos aí, estamos juntas, né? Estamos juntas para poder recomeçar de mão dadas, né? Como eu falei, eu tô recomeçando esse canal. É um recomeço, tá meio difícil, sim, né? Porque minha vida não gira em torno de um canal, né? Tem muitas coisas para você fazer um canal, você tem muitos passos para isso, entendeu? Então, assim, tá difícil. Hoje eu tô desde cedinho aqui, desde 5h50 da manhã, tentando gravar um vídeo, né? Tentando, ó, falei aqui, ó, tentando decorar isso aqui, mas eu falei que eu não ia fazer texto decorado, porque o recomeçar tá na vida de todo mundo. E se você não tem uma história de recomeçar, eu tenho várias, eu tenho muitas histórias de recomeço, muitas. Depois eu vou contar mais uma pra vocês aqui. Se você não tem uma história de recomeço, você não tem nada pra falar pra ninguém, né? Então quem não tem uma história de recomeço, então eu convido vocês pra recomeçar, tá? Pra estar junto aí comigo aí nesse canal. E vamos embora pra cima da nossa vida, da nossa vitória, né? E da vitória, né? E assim, da graças, né? Desculpa, assim, da graças a um novo recomeço, porque um recomeço é tudo na nossa vida. A gente precisa desse recomeço pra tudo. Tudo na vida é um recomeço, tá bom? Então é isso aí, meninas, pra vocês, ficam aí, né? Ficam aí com Deus, e gratidão pra quem ficou até o final, né? E vamos pro próximo vídeo, né? Já eu estarei colocando o próximo vídeo. Tchau, tchau.